Vou falar um negócio pra vocês, hein? Fluminense ontem parecia que estava sendo treinado pelo Abel Braga. Não parecia jogo do Fernando Diniz, não. Valeu pelos 3 pontos. Ganhamos. Mas foi, ó, daquele jeito. Vamos pra vinheta e na sequência a gente volta com análise de Fluminense 1, Colo-Colo do Chile 0 pela fase de grupos da Libertadores da América. Vamos lá. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal Ligados no Flu. Estamos chegando para te atualizar com as notícias do campeão da Libertadores de 2023. Hoje fazendo uma análise dessa vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo lá no Chile por 1-0 pela Libertadores da América. Antes quero reforçar aquele pedido a todos que não estão inscritos ainda, para que você se inscreva aqui no canal Ligados no Flu, você me ajuda e também fica bem atualizado, fica bem informado, porque o YouTube vai te notificar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Chegamos a 44 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês e obrigado também a todos os membros aqui do canal Ligados no Flu. Pessoal, vamos lá, hein? Esse Fluminense 1, Colo-Colo 0, foi um daqueles jogos bem a lá Abel Braga, né? O Fluminense se fecha ali atrás, fecha a casinha, chutão pra frente, bola pro mato que o jogo é de campeonato e vem gol cagado e o gol sai. Foi isso. Foi isso. O jogo do Fluminense, se a gente for fazer uma análise breve, foi isso. É bola pro mato que o jogo é de campeonato e vem gol cagado. Porque o Fluminense não jogou. Se a gente estava insatisfeito, né, com as atuações do Fluminense, se a gente tem vários jogos aí nesta temporada que a gente poderia citar aí como uma péssima partida do Fluminense, ontem o Fluminense superou todas essas outras partidas ruins que ele fez no ano. Foi, sem sombra de dúvidas, a pior atuação do Fluminense na temporada. Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso. Mas ganhamos. Eu falava ontem no meu vídeo da manhã, e aí eu não posso ser incoerente comigo mesmo, né? Eu dizia, olha, se não der pra jogar bem, precisa pelo menos trazer o resultado, porque Libertadores não se joga, Libertadores se ganha. Falei ou não falei? E foi o que o Fluminense fez. Foi na base da raça, foi na base da superação, foi na base da sorte. A sorte também entra em campo. Primeiro tempo, gente, o Fluminense não viu a cor da bola. O Fluminense demorou ali cerca de 10 minutos para passar da linha do meio de campo. Uma pressão incrível da equipe do Colo-Colo, marcando a saída de bola. Parecia que o Colo-Colo tinha 30 jogadores em campo. Essa era a impressão, porque sempre tinha 3, 4 jogadores em cima da bola e o Fluminense, né, perdido, sem saber o que fazer com a bola, rifando a bola e tentando a jogada direta, né, tentando a bola longa, só que tentava uma bola longa sem ter ninguém na frente para receber essa bola longa. Quando você faz a escolha por jogar como o Fluminense jogou ontem, e ontem foi uma escolha, porque o Diniz disse isso depois do jogo, que o Fluminense decidiu jogar dessa forma, jogar na bola longa. Mas quando você faz isso, você tem que ter jogadores abertos pelas pontas, você tem que ter um homem centralizado lá no ataque, para ligar esse contra-ataque. O Fluminense não tinha ninguém, gente. Depois que o Alexander entrou, para vocês terem uma ideia, em vários lances, o Cano, que deveria estar lá, né, no comando de ataque, esperando uma bola para contra-atacar, o Cano estava mais recuado do que o Alexander. O Cano estava mais recuado do que o Ganso. E aí eu não sei se isso é uma orientação do Diniz ou se é o próprio Cano que volta para ajudar, a bola não tá chegando, aí ele volta, quer ajudar lá na defesa. Mas a verdade é que não tem como você ligar contra-ataque, não tem como você fazer essa jogada direta, essa ligação direta, se você não tem gente lá na frente. E o Fluminense ontem foi um time que jogou com os 11 atrás da linha da bola, e esperando o jogo passar. O Fluminense foi para empatar, o Fluminense não foi para ganhar. O Fluminense foi ao jogo ontem do Chile, assim como o jogo contra o Cerro Porteño. O Fluminense foi para trazer um empatezinho e já estava de bom tamanho. Contra o Cerro Porteño, o Cerro se recuou,
se fechou e queria jogar no contra-ataque. O Cerro fez o contrário, né? O Fluminense teve posse de bola, mas não conseguia jogar. Ontem foi diferente. Ontem foi o Fluminense que deu a bola pro Colo-Colo. Coisa rara, coisa muito rara com o Fernando Diniz. E pelo segundo jogo seguido, o Fluminense termina com menos posse de bola. Ah, Rodrigo, mas eu prefiro ganhar o jogo do que ter mais posse de bola. Eu também, claro. Mas muitas vezes, quando as equipes conseguem vencer dessa forma, né, tendo menos posse de bola, isso acontece porque o time consegue fazer essa ligação direta, consegue fazer essa bola longa, consegue incomodar o adversário no contra-ataque, preocupar o adversário no contra-ataque. E o Fluminense não fez nada disso, gente. O Fluminense não fez nada disso. O Fluminense fez um jogo em que absolutamente ele procurou se defender, se defender, se defender e esperar acabar o jogo. E aí foi, né? O Fluminense foi surpreendido com o gol que ele marcou, porque o Fluminense não finalizava. Foi mais um daqueles jogos em que você fica torcendo pro jogo acabar logo, porque a partida foi muito ruim. Além do Fluminense ter tido menos posse de bola, 58% a 42% pro Colo-Colo, o Colo-Colo, gente, finalizou inacreditáveis 24 vezes ao gol do Fluminense. O Fluminense teve 3 finalizações no jogo. É muito pouco para um campeão da Libertadores. É muito pouco. Das 3 finalizações, 2 apenas foram na direção do gol. Um chute do Lima, no final do primeiro tempo, e a cabeçada do Manuel, que deu a vitória ao Fluminense. Enquanto isso, o Colo-Colo finalizou 9 vezes ao gol. Mas o Fábio não chegou a fazer nenhuma grande defesa. Na verdade, fez. Ele fez uma no primeiro tempo, mas o lance estava impedido. Então, o lance não valeu, né? Se a bola tivesse entrado, o VAR teria revisado e teria recomendado a anulação do gol. Mas é isso. O Fluminense não fez um bom jogo. O Fluminense, mesmo assim, conseguiu a vitória, que era, né, o mais importante, que era o objetivo. E agora está com a classificação encaminhada. É melhor a gente chegar aqui e falar, olha, jogamos mal e vencemos, né? Do que chegar aqui e falar, ó, jogamos muito bem e perdemos, né? Imagina a sensação pro torcedor do Colo-Colo agora. Né? Eles jogaram bem, mereceram a vitória. O primeiro tempo, se tivesse acabado 2-0, 3-0 pro Colo-Colo, gente, seria resultado normal. Normal. Mas, futebol vence, né, quem faz o gol. O Fluminense foi lá, marcou o seu gol e conseguiu essa vitória que dá ao Fluminense agora 8 pontos na classificação da Libertadores da América, é líder do seu grupo e tem agora mais 2 partidas em casa para confirmar essa classificação. Vencendo o Cerro Porteño na semana que vem no Rio, o Fluminense estará matematicamente classificado para as oitavas de final. E dá para se classificar até mesmo com um empate. Se o Fluminense empatar e no outro jogo da chave, entre Alianza e Colo-Colo, também houver um outro empate, o Fluminense estará classificado para a próxima fase. Mas é importante o Fluminense terminar não só em primeiro o seu grupo, mas é importante também o Fluminense terminar com uma boa pontuação. Hoje, o Fluminense está, se eu não estou enganado, em 6º lugar geral entre os primeiros colocados. E isso vai influenciar diretamente, gente, nas quartas de final. Porque nas oitavas, o Fluminense sendo o primeiro colocado, ok, ele vai decidir contra qualquer adversário jogando no Maracanã. Mas a partir das quartas de final, existe a chance do Fluminense enfrentar algum primeiro colocado de algum outro grupo. E aí, dependendo da pontuação do Fluminense, a gente vai saber se ele vai decidir em casa ou não. É como aconteceu o ano passado, contra o Olímpia, contra o Inter, contra o próprio Boca. Na final, o Boca, o jogo era no Maracanã, porque, né, foi o estádio que foi escolhido, mas o Boca era o mandante, porque ele teve pontuação melhor do que o Fluminense dentro da fase de grupos. Então é importante o Fluminense não só terminar em primeiro, mas terminar com uma pontuação boa, para que tenha vantagem de decidir sempre em casa depois, na hora do mata-mata. Algumas equipes o Fluminense não vai alcançar nessa questão da pontuação, caso, por exemplo, do Atlético Mineiro, que já tem 12 pontos. A não ser que o Atlético
perca, né, os 2 últimos jogos e o Fluminense vença. Aí o Fluminense pode passar o Atlético. Mas o Atlético tem jogado bem. Então, se o Fluminense, lá nas quartas de final, numa semifinal, por exemplo, encontrar com o Atlético Mineiro e o Atlético ficar com uma pontuação melhor, a decisão da vaga será em Belo Horizonte. Um hipotético encontro entre os 2 times, né? Palmeiras também já tem 10 pontos, enfim. Mas pior para quem tem apenas 4 ainda, né? Tá brigando ainda para, pelo menos para ficar em segundo. Nós estamos numa situação tranquila na nossa chave e o Fluminense está virtualmente aí classificado. Essas 2 partidas no Maracanã, se empatar os 2 jogos, o Fluminense está classificado. Então, mas vencendo o Cerro Porteño já resolve essa situação e já garante a vaga. O Fluminense não vai ter o Felipe Melo. Não vai ter o Felipe Melo nesse jogo contra o Cerro Porteño, que tomou o 3º cartão amarelo. E ontem, Douglas Costa saiu contundido, lesão muscular. Mas é aquilo, gente. O Fluminense foi atrás de vários jogadores que recentemente na carreira tinham um histórico de lesão, né? Histórico de poucas participações em jogos. Tá aí, ó. Renato Augusto vai e volta pro departamento médico. Douglas Costa vai e volta pro departamento médico. Então, agora na janela de transferências, o Fluminense vai ter que corrigir isso, porque não dá pra ficar assim um ano inteiro. Não dá. Não dá. Sinceramente, o Fluminense vai ter que se mexer nessa janela de transferências para poder corrigir alguns erros que cometeu na janela de transferências lá do mês de janeiro. Pessoal, é isso. Eu volto daqui a pouco com mais um vídeo trazendo trechos da entrevista do Fernando Diniz, trazendo outras informações também. Tem uma ameaça aí de paralisação do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo aqui foi apenas para a gente trazer uma análise de Fluminense 1, Colo-Colo 0. Grande abraço, até a próxima.